Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Grupo CGTEC e contamos com a presença de 3 grandes advogados, inclusive com uma administradora muito conhecida lá na região de Jundiaí. Vou apresentar aqui a doutora Blanca Mendes, né? Ela é advogada condominial e ela atua na região do ABC e Sorocaba. Estamos aqui também com Marcel Piacentini, né? Sobrenome italiano. Ele é gestor de condomínio e também atua no departamento comercial da administradora Speed. Estou aqui com o Guilherme Chessini. Isso. Guilherme Chessini é o diretor da Speed e também advogado. E todos estão aqui para passar um pouco da experiência de cada um. E antes de a gente começar em algum tema, eu gostaria de conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Então, como a gente sempre fala primeiras damas, a gente passa a palavra para a doutora Blanca. Né? Doutora Blanca, fala um pouquinho da sua experiência, como você chegou no mercado condominial, né? A gente vai precisar de um podcast de umas 3 horas. Tenta ser breve, doutora. Então, vamos lá. Meu nome é Blanca, sou advogada especializada em direito condominial. Comecei muito nova, né? Comecei com 14 anos trabalhando dentro de administradora de condomínio. Meus pais tinham uma administradora de condomínio no ABC. A administradora ficou grande, meu pai acabou falecendo, minha mãe vendeu a administradora e eu, formada em Direito, abri o escritório e continuei prestando serviço para essa administradora. Então, acabei me especializando em Direito condominial, atuo nessa área já há quase 20 anos, né? Minha carteira maior é no ABC. E viemos para Sorocaba faz uns 3 anos, estamos aí no começo ainda, mas já nem tão no começo, mas 100% só condomínio. E Sorocaba é um mercado que está em expansão, né? Pelo que a gente vê, sim, crescendo numa velocidade absurda, né? É um mercado muito bom, está em expansão, tem muitos condomínios e pouquíssimos advogados especializados em direito condominial. Então, eu vi aí uma oportunidade bem boa. Eu acho que não é só em Sorocaba, isso é uma questão que a gente vê praticamente em todo lugar. Né? São poucos advogados que realmente têm um conhecimento na área condominial. E condomínio, apesar de muitos acharem que não precisa de uma especialização, que um civilista faria o condomínio, não é verdade. A gente estava conversando nos bastidores ali e a gente vê colegas cometendo erros crassos porque não são especialistas. E aí depois a gente vai aproveitar o gancho para falar um pouquinho sobre a diferença de associação, parte de condomínio, que eu acho que encaixa perfeitamente também. Sim, em relação à questão do advogado, né, o direito condominial, porque para um e para outro são diferentes. São totalmente diferentes, apesar das pessoas muitas vezes confundirem a associação com condomínio, não dá para advogar da mesma forma para condomínio e para associação. Exato, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas agora vamos para o Marcel. Marcel, conta um pouquinho da sua história. Legal, muito obrigado. Gratidão pelo convite que você nos fez para a Speed. Estou aqui com o Dr. Guilherme. Uma jornada de mais de 30 anos mexendo com condomínios. Hoje faço parte do Grupo Speed. Para mim é uma alegria, é um desafio, porque o Grupo Speed é uma empresa que não mede esforços e nem limites de região para crescer. Então, nosso empenho é grande e gostaria de agradecer você, a Mariana, e na pessoa do CEO Chau também, CEO da empresa CGTEC, em todos os funcionários aqui da CGTEC, em nos acolher. Eu acho que vai ser bastante produtivo e agradecer aí as pessoas que nos veem, que nós estamos aqui realmente para enriquecer o mercado imobiliário, principalmente na área condominial. É isso aí. E me conta um pouco aí da sua história. Eu estou no mercado há muito tempo, né? Já são 35 anos de trabalho voltado a condomínios. Até a doutora estava colocando desde os 15 anos, 18 anos, né, doutora? Que 14 anos. 14 anos. Ela quase foi no berçário, né? Meu pai era um cara complicado. Mas agora é crime. Agora não pode mais. Mas é bem isso, né? Viver em coletividade, o mercado imobiliário deu um impulsionamento muito forte, a questão de 25 anos atrás. Eu acho que as pessoas não estavam acostumadas a viver em condomínio, todo mundo na sua casinha. Sim. De repente, aquelas pessoas vieram a conglomerar o mesmo espaço. Aí você vai para condomínio, vai para uma associação. Você imagina aquele que nunca entrou num ambiente coletivo e, de repente, ele se vê para que lado
que eu devo ser orientado como associação, como condomínio. Eu acho que isso é muito rico, acho que a gente vai abordar esse tema aqui hoje. Então é uma experiência de trabalho muito boa, muito gostosa. Eu acho que é um desafio, a gente está se relacionando com várias pessoas, ajudando as pessoas a viver em condomínio. Isso é muito bom, a gente se torna importante na vida do condômino, do associado, tentando levar o melhor e o mais justo para que ele se sinta bem perante seu vizinho e perante as áreas comuns ali que eles congregam junto com os outros, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece a presença de todos vocês. E aí, Guilherme? Doutor Guilherme. Não, só Guilherme. Me conta um pouquinho da sua história, como que tudo começou. Também comecei cedo, com 17 anos. Pô, meu pai foi um pouquinho mais novinho que o seu. É verdade. Eu sou advogado, especialista em direito tributário e direito condominial. Bacana. E faço parte da diretoria do Grupo Speed, que também é voltado à contabilidade e administrador de condomínios, né? Então a especialização já foi pensada também para ajudar a direção nessas áreas aí, que é o carro-chefe hoje do Grupo Speed, né? Bacana, bacana. Bom, como eu falei, vamos aproveitar então o gancho, né, logo do início ali. E a gente sabe que hoje existe uma grande diferença quando a gente fala de associação e condomínio, né? E eu queria que vocês falassem, cada um, aí até mesmo vamos fazer um debate aqui, se vocês quiserem interagir, acho que vai ser bem legal e bem produtivo. Qual que é a diferença hoje, né, de associação, condomínio? Hoje a gente vê que não tem muitos profissionais qualificados para atuarem, né, na área, principalmente na parte de direito condominial, né? Então a gente vê muitos advogados trabalhando na parte de associação, advogando como se fosse condomínios, né? E a gente vê que existe uma deficiência muito grande nesse mercado. Então eu passo a palavra para vocês levarem esse conhecimento ao nosso público, né? Uhum. Que eu acho muito importante dizer que existe uma diferença e é muito gritante às vezes a diferença, né? E que a gente tem que tomar cuidado com as ações que a gente toma. Nem sempre as ações que a gente toma em condomínio pode se tomar em associações. Certo, doutora? Certo. Primeiras damas, tá? Depois vocês podem interagir, gente. Pode ir. Só não pode virar briga. Vou usar a minha prerrogativa de dama. Começar. Não, assim, eu não sei como que vocês fazem lá na Speed, né? E até seria bacana vocês contarem aqui. Mas o que eu vejo, muitas administradoras cometem o erro de tratar a associação como condomínio. E aí, o que reflete de ruim lá no escritório, na hora que chega, por exemplo, para a gente fazer uma cobrança, né? A administradora não tomou os cuidados de orientar a associação para tomar as precauções para garantir a cobrança da taxa de associação depois lá no escritório. E aí a gente fica com uma bomba na mão. Porque o que acontece, Thaís, quando você mora numa associação, então você não é condômino, você é associado. E para você poder ser cobrado judicialmente daquela taxa de associação, caso você não pague, você tem que ter assinado um termo concordando em ser associado. Então, assim, você tem que ter concordado expressamente em ser associado para poder depois ser cobrado. Senão, não tem Cristo que cobre aquilo ali, né? Então, assim, a gente desenvolveu lá a tese de que a pessoa estaria, vamos dizer, enriquecimento ilícito, porque, pô, ele mora na associação, ele tem lá todos os recursos, né, de segurança da associação, como um condomínio, né? Tem lá a sede, ele usa a piscina, ele tem tudo, só que ele não paga. Ele não paga, e aí não seria um enriquecimento ilícito? Só que no judiciário pouquíssimas vezes cola. Uhum. Então, se a gente não tem aquele termo, o nosso síndico, que no caso da associação não é síndico, é presidente, ele fica com um problema, porque a gente não consegue cobrar, né? Aí eu não sei lá, vocês tomam esses cuidados, fazem essa parte de orientação das associações? Tem muitas associações na Speed? Tem algumas, né? Estamos com quantas lá, Marcelo? Você tem uma aproximadamente 40. É bastante. A gente toma cuidado, mas é lógico, muitas vezes a associação ela já vem pronta na nossa mão, né? A gente pegou de alguma outra administradora. Aí para você sair recolhendo o termo associativo do pessoal, é muito mais difícil. Verdade. O que a gente tem percebido é que algumas construtoras maiores, elas já colocam isso quando vão vender o lote lá na associação. Então o termo associativo já fica vinculado logo no contrato de compra e venda. Mas não são todas que fazem isso, na verdade, são a minoria, né? Então, enquanto jurídico tem mesmo esse problema, a gente tenta encontrar soluções
mas é muito difícil. E fica até aquele debate também. A Constituição permite que, fala, aliás, que ninguém é obrigado a se associar, né? Isso. Ou permanecer associado. E a pessoa que só tem um lote na associação e não constrói casa, deixa ele parado. Isso. Se ela quiser se desassociar, mesmo que ela tenha o termo associativo, Ela pode. e daí seria um enriquecimento ilícito, porque dela não está utilizando verdade. a área comum. Então Nossa, é verdade. complicado. É, bem complicado. Tem que fazer um trabalho, né, de conscientizar, mas é difícil, né? Não vai colocar uma arma na cabeça da pessoa para assinar o termo, né? Já vi alguns juízes falando que por ser loteamento fechado, ter portaria e tudo mais, eles se equiparam ao condomínio, por isso o associado, quando comprou ali, já estava ciente Quando que cai teria na esse mão custo. desses juízes, a gente Mas- já Mas a gente está falando da questão de você entregar uma associação já fechada. Uhum. Mas temos alguns casos que a associação era aberta e depois fecharam a associação. Isso também existe, né? Aí é pior ainda, É né? pior Quando é ainda, aquela mas associação existe. de amigos, né? É a Que associação faz dos do bairro, amigos, de bairro e tal. Essa é pior. E aí já entra em outra questão de uma outra modalidade onde você não tem obrigatoriedade. No passado, na contabilidade, a gente teve um bairro lá de Jundiaí que eles queriam desmembrar o IPTU, que era um IPTU só que eram vários lotes. Então eles constituíram a associação de bairro para fazer isso. Na época, a maioria topou, que deu super certo. Porém, logo depois que desmembrou o IPTU, o presidente queria continuar para fazer algumas melhorias lá, só que daí, como já tinham atingido o objetivo inicial, o pessoal começou a se desassociar e daí resolveram extinguir mesmo a associação e ficou por isso mesmo. Porque você não consegue segurar a pessoa ali diferentemente de um condomínio, né? Porque a pessoa já comprou quando era aberto, depois foi fechado, ela não tem essa obrigatoriedade de Exatamente. pagamento de taxa, né? Uhum. Tá certo. Quando nós estamos com uma associação criada pelo incorporador e que se tem o termo de adesão, ainda assim ele pode se desobrigar do termo? Sim, constitucionalmente sim. É lógico que fica aquela pergunta, mas que a própria doutora expôs. Será que não seria um enriquecimento ilícito se ele já está usando a portaria, construiu lá, usa a área comum? Mas Acho que Daí a gente isola ele. Constrói um muro em volta. mas é uma coisa que a gente sempre coloca aqui em pauta. Eu poderia deixar ele como um visitante, um terceiro associação. Você vai querer entrar? A gente não pode proibir de entrar nem de sair. Mas você vai ter que se identificar toda vez. Mas como o se tratamento fosse vai ser diferente, terceiro, né? Você sabe que eu oriento meus clientes a fazerem isso, para criar dificuldade na vida do, entre aspas, associado, porque ele não é associado. Então, é assim, a portaria não vai abrir, você vai ter que se identificar, você vai abrir a cancela, você vai pôr o seu lixo lá fora, você vai buscar suas mercadorias. A gente cria uma dificuldade para ver se a pessoa se conscientiza. Mas Pra não quem é mora lá, questão, funciona, de né? criar dificuldade, é para ela ver que aquilo que ela está pagando é exatamente para aquele Pra serviço. isso. É. Perfeito. Agora, gente, ele não quer pagar, mas quer ter vida de rei? Mas para Peraí quem mora também. lá até funciona isso. O problema Nossa. é o camarada que compra o Que é lote e veraneio. deixa lá. Ou veraneio, que Sim. tem bastante no interior, é verdade. É verdade, isso é um problema, porque ele não sente na pele, né? A Exatamente. dor de não receber os serviços, né? Daí, deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente tá aqui. Pergunte, doutora, essa parte tudo. Não, porque ele falou que é tributarista, né? E a parte de associação é totalmente diferente de condomínio. Sim, você é obrigado a ter uma contabilidade. Esse é um assunto que a gente também ia estar abordando, porque hoje também esse conhecimento de ter uma contabilidade também não é conhecimento de algumas associações, né? Uhum. Então eu gostaria que você falasse também um pouco também sobre gostaria. isso. É muito interessante esse assunto, Vou né? aproveitar para aprender isso aí. Pode falar um pouco sobre isso. Inclusive, assim, a maioria das administradoras hoje ela não tem um corpo contábil, né? Então ela acaba assumindo a associação e acaba terceirizando essa contabilidade. É isso aí. Então, às vezes, a associação até está pagando a contabilidade lá por dentro do contrato, mas não sabe que não é a administradora que está fazendo. A Speed ela se destacou por conta disso, tanto nessa parte de associação, que ela já tem um escritório de contabilidade mesmo, que faz contabilidade É da para Speed o empresas escritório. também. Isso. Ah, entendi. A gente tem mais ou menos 250 clientes contábeis, são Ah, que legal. empresas, do Entendi. Simples Nacional até o lucro real. Então ela se destacou porque a contabilidade de associação ela fica um negócio simples para um escritório contábil. Né? E também a análise de folha de pagamento, tanto dos funcionários próprios do condomínio quanto das terceirizadas também. A Speed usa o departamento pessoal dela para fazer essa análise
ver se está pagando tudo certinho. Nossa, você entrou num tema que eu gostaria muito de debater, né? Que é a questão da contratação das empresas, né? Porque hoje a gente, como terceirização, né, e trabalhando na parte de segurança, hoje a CGTEC ela está classificada no lucro real. E a gente sabe que as empresas, para trabalhar com portaria, é lucro real, lucro presumido. Exatamente. Né? E a gente concorre no mercado, muitas vezes, com empresas de simples nacional. E o síndico, ele tem a visão de economia. Então, ele não sabe a responsabilidade que ele está assumindo no momento que ele está contratando uma empresa que está classificada no Simples Nacional. Ele não sabe os riscos que isso pode ocorrer, né? Exatamente. E até gostaria que você mencionasse, vocês, né, com um especialista da área, mencionasse qual que são os perigos, né, dessa contratação, e porque a diferença é realmente gritante, né? E a gente sabe que eles deixam de recolher alguns impostos que são importantes. Aí a gente sempre fala, né, gente, olha, se tiver alguma denúncia, eu queria até saber referente a isso, né? Se realmente existe essa questão de pagar todo o retroativo com juros e multa. Então, eu gostaria que vocês, na verdade, trouxessem de uma maneira simples, né? Como que isso funciona, né? O que realmente né? Porque tem contador que fala que pode. É verdade. Não, eu não sou tributarista, então me corrija se eu estiver errada. Mas eu sempre soube que fornecimento de mão de obra, você não pode ser MEI. Então, você não pode usar o Simples Nacional. Na verdade, assim, o MEI ele está dentro do Simples Nacional, mas o Simples Nacional ele é mais amplo que o MEI, né? Tá. O KNAI da terceirização de mão de obra, ele é o mesmo para portaria, zeladoria e limpeza. Tá? Só que aí a gente chama ele de KNAI concomitante. O que é isso? Dependendo da prestação de serviço que vai fazer, ele pode ou não ser do Simples Nacional. A limpeza, por exemplo, ela pode ser do Simples Nacional. Portaria e zeladoria, não. Entendi. Tá? Só que a empresa que presta esse serviço, ela vai ter o mesmo KNAI da empresa que é simples. Tá? Entendi. Só que ela não pode classificar Exatamente. lá no anexo 4 a partir do momento, ela não vai conseguir emitir a nota, não deveria conseguir emitir a nota com o código de serviço de portaria ou zeladoria estando no Simples Nacional. Tá. Porém, por ser o mesmo KNAI, o que muitas empresas de terceirização faz equivocadamente, né, ou de má fé, acaba emitindo a nota como se fosse uma limpeza e na descrição às vezes coloca portaria, zeladoria e limpeza. Porque daí ela tributa como Simples Nacional, mesmo não podendo. Mas isso é fraude, né? Sim. Gente, é fraude, viu? Tá? É fraude. Exatamente. Não, e aí ele acaba concorrendo com quem faz o certo. Porque a empresa que está no lucro... É isso? Essa é a sua dor, né? É minha dor. Agora eu entendi. Eu acho que não só a minha dor, eu acho que é a dor de todas as empresas que são classificadas no lucro real e presumido, porque a gente paga um absurdo de imposto. A alíquota de vocês vai ser muito maior que a do Simples Nacional. Né? E aí acaba ficando o preço da outra bem mais barato, só que aí entra naquilo que você falou. Exatamente. A exposição do síndico, ele está exposto a um risco, porque ele como responsável civil, criminal, tributário e todas as outras, previdenciário, né? Que o síndico, ele, na verdade, é um corajoso, porque ele assume tudo isso e muito mais. Ele, se der algum problema, ele não tem como alegar responde. desconhecimento, porque ele sabe que tem um controlador de acesso ali, que tem um zelador ali. Não tem como falar que não sabia, né? Na Speed, parte contábil, a gente já fez a contabilidade lá no passado de uma terceirizada que fazia esse tipo de serviço. Emitia nota como portaria estando no Simples Nacional. E a gente cansou de avisar para ela que não poderia, que estaria errado, que ela está sofrendo um risco para ela e para quem ela está prestando serviço. E nesse caso, por exemplo, o síndico, eu sei que vocês avisam o síndico e mostram para ele a responsabilidade que ele está assumindo, né? Mas como que fica essa questão? Então, o síndico ele deveria denunciar e rescindir imediatamente com a terceirizada, porque ele pode ser responsável. É lógico que, na prática, por ser uma fiscalização da Receita Federal, ela acaba sendo um pouco mais difícil de acontecer em relação a Estado e município por parte do condomínio, mas está sujeito a um risco. Né? Mas aí, sabe o que eu vou te falar? Que eu já vivi, né, no dia a dia lá. Pelo menos eu vejo os meus síndicos lá que, mas isso aí nunca vai vir uma fiscalização, eles não vêm, deixam. Eu acho que não é nem tanto a fiscalização, porque realmente ela acontece bem pouco, se você for pensar no âmbito federal.
problema é aquele condômino que está com raiva do síndico, aquele condômino que quer concorrer para o cargo de síndico, ele quer se vingar, ele vai lá e faz uma denúncia. Então, esse é o problema, eu acho. Se o síndico assume esse risco, ele tem que pensar que ele pode criar uma inimizade. Com certeza. E receber uma denúncia, e aí tanto o condomínio quanto ele, na pessoa física, pode responder por essa fraude. E não é só isso, né? A empresa terceirizada que está fazendo essa prática, né? Ela não está ganhando rios de dinheiro no sentido que ela está cobrando pelo mesmo serviço de uma empresa do lucro presumido ou real. Ela está lá porque ela cobrou muito menos, porque ela paga menos de imposto. A partir do momento que estoura essa bomba no colo dela, ela vai ter outros problemas, porque daí ela vai provavelmente falir a empresa dela, vai ter problema trabalhista, e no problema trabalhista você respinga de novo no condomínio, né? Mas eu posso falar, tem empresa que está no Simples Nacional que cobra com lucro real, o lucro presumido. Ah, é? Ou seja, não tem vantagem nenhuma para o condomínio. Nenhuma, mas tem vantagem para ele, né? Sim. Porque... a margem de lucro... concorda comigo? Aumenta o lucro. Fala aí, Marcel, um pouquinho também com a gente. Tem alguma experiência nessa área também? Mas é uma briga, né? A gente está na área comercial, a gente vê aí as propostas vindo às mesas dos síndicos no momento em que o síndico não se atém a esse grande detalhe. Aí a importância da administradora, e aqui falo da SPID porque ela tem um cunho contábil e leva a esse conhecimento aos síndicos, notificando como o Dr. Guilherme realmente relatou de fato o que aconteceu dentro da SPID. Mas é uma preocupação porque hoje na previsão orçamentária dos condomínios, os condôminos se preocupam com a taxa condominial como resultado, como final da previsão orçamentária. E ali a gente percebe que hoje uma portaria, ou seja, a parte pessoal do condomínio representa quase que 60% da taxa condominial. Aí que vem o grande desafio em qualquer coisa que se faça, mexe-se num percentual representativo na previsão orçamentária. Mas isso é um risco realmente e a gente tenta levar isso para o conhecimento dos síndicos, né? A gente pode até falar um pouco também sobre aquela questão da responsabilidade civil e criminal, né, que o síndico tem. Eu não sei se vocês têm alguma situação onde foi penhorado, alguma situação de apartamento, caso de algum síndico, referente à conduta. Isso vem acontecendo? Porque, como a doutora falou, tem gente que acha que não existe penalização. Mas eu acho que nos dias de hoje vem acontecendo bastante, né? Desculpa, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se o síndico já respondeu com os próprios bens. Isso. Antigamente, você tinha uma visão de síndico morador, né? Então, você não sabia exatamente qual era a responsabilidade desse síndico. Hoje, com o conhecimento, né, do síndico profissional, a gente sabe que ele responde civil e criminal. E mesmo assim, a gente vê muitas pessoas fazendo coisas que acham que nunca vai ser punido. E o que antes era impossível vem acontecendo, que é a punição pela má conduta, né, pela má administração. E muitos síndicos hoje estão tendo seus bens sendo penhorados. Mas também tem situações que são injustas em relação a isso. Também não vou generalizar. Então, até mesmo se vocês quiserem me corrigir em alguma situação, fique à vontade. Eu queria saber um pouquinho do que vocês pensam sobre isso, se já aconteceu com algum cliente de vocês em relação a isso, né? Lá no escritório chega para eu cobrar um síndico, né? Então, assim, aquele síndico que não cumpriu com as obrigações dele, ou se beneficiou de alguma forma, ou deixou de recolher algum imposto, aí chega para eu entrar com ação para cobrar. Sim. E aí sim, ele responde com os próprios bens. Então, aí tem vários tipos de forma de cobrança, né? Então, às vezes ele não prestou contas, a gente pede para ele prestar contas na justiça. Às vezes ele prestou contas, mas ficou comprovado na auditoria que houve desvio financeiro, benefício próprio do síndico. Aí a gente entra com uma indenizatória, boletim de ocorrência por apropriação indébita, então a gente tem também lá no escritório. Então, assim, não parece, mas existem bastantes síndicos que atualmente respondem, né, com os próprios bens. Então, sim, já penhorei apartamento de síndico, já levei a leilão por conta de má administração, má gestão das contas dos condomínios. Isso é real, né? Sim.
Mas geralmente vem de administradoras que também não andam muito bem, andam muito na linha. Então não sei se vocês vão ter muitos exemplos. Esse ponto que eu queria ressaltar, porque lá na Speed, por exemplo, a gente tem a precaução das informações, evitando que esse caos possa ser implantado dentro da gestão dele. Mas vocês que são os termômetros, depois que aconteceu o fato, vamos resolver juridicamente, acho que vocês têm isso mais na ponta da agulha. Mas nós sempre trabalhamos no preventivo, tentando informá-lo quando nós percebemos. Por isso que a nossa empresa, quando nós fazemos o contas a pagar, nós somos auditados pela própria contabilidade nossa. E isso é um termômetro de fiscalização muito importante dentro da organização. Então a gente consegue falar, síndico, você está andando errado, volta. Agora, existe também um detalhe que nós sofremos algumas resistências, né? Então tem síndico que se coloca síndico, é síndico, e aí é uma confusão. Estou síndico ou sou síndico, né? Estar síndico é uma coisa, ser síndico é hoje os profissionais estão aí e fazendo trabalho bastante importante nas gestões por serem profissionais, já orientados em relação a isso. Mas o síndico colaborador, que é simplesmente o morador, às vezes por apreço pessoal, ele não acata as decisões de uma administradora. Verdade. Colocando a gente até contra os conselheiros, porque talvez a maneira dele expor a situação não é a mesma maneira que nós exporíamos se fôssemos falar com os conselheiros. Mas é um problema, é um conflito que nós temos nas gestões, mas nós sempre tentamos, por isso que eu te falo, a administradora que realmente não se percebe desses detalhes, leva em risco e aí vai dar o caos realmente. Eu tive um caso lá no escritório, já faz um tempinho já, era síndico morador, e ele não acatava a orientação da administradora em recolher o INSS dos funcionários. Na verdade, ele não queria registrar os funcionários. E a administradora tomou a precaução, então, de fazer ele assinar um termo, porque ele era responsável por aquela atitude, né? E aí, aquela história, o morador queria tirar o síndico, porque ele estava síndico eternamente, foi lá e fez uma denúncia, né? E aí, o que aconteceu? A denúncia era de formação de quadrilha. Ele denunciou o síndico e os conselheiros na Justiça Federal. Então, a gente foi... E a administradora entrou na denúncia também, e eu representei a administradora nesse inquérito, foi um inquérito na Justiça Federal, de formação de quadrilha. E assim, a administradora saiu ilesa porque tinha o documento assinado que ela havia orientado, mas ele respondeu por formação de quadrilha, por fraude à Previdência. Essa é a nossa orientação sempre na Speed, né? A gente fala, a gente está aqui para orientar e assessorar o síndico, mas a decisão final vai ser sempre dele, porque a responsabilidade é sempre dele. No final é dele, né? Então, sempre que a gente vê que ele está fazendo alguma coisa errada ou não quer tomar a decisão que a gente está falando que seria correta, né? A gente sempre deixa isso formalizado por e-mail, pega o aceite do síndico ou pede para ele assinar um termo que ele quer fazer dessa forma, justamente para nos precaver, porque assim... provavelmente quando o síndico faz essas artimanhas aí, né, troca o síndico e a pessoa que entra troca também a administradora sem querer saber se a gente orientou certo ou não, né? Mas pelo menos na parte criminal e na parte de reparação civil a gente fica ileso, né? Resguardado. Bom, vamos abordar um outro tema também que é super interessante, que é a responsabilidade subsidiária dos condomínios nas obrigações trabalhistas. Eu acho que vem também de encontro, né? E, Marcel, me fala um pouquinho sobre isso. Acho que eu vou dar o pitaco no lugar dos doutores aqui. Gostaria de passar essa bola, mas enfim, é uma preocupação iminente. A gente tem esses problemas, agora tem terceirizações, que eu acho que o trabalhista ele é muito delicado, né? Como diz, né? Não tem direito, mas se pedir alguma coisa você leva. Então isso, se tem uma situação favorável na terceirização, as terceirizações elas têm uma postura de que, se necessário for a presença do condomínio, vai apenas para assistir à audiência. Sim. Mas deixa que a responsabilidade é nossa. Isso é uma coisa importante. Mas infelizmente tem muitas outras que sequer representa e pensando já. Existe até uma questão, né, doutores, de que o funcionário que passou por outros condomínios e ficou um mês no meu condomínio, eu posso responder pelo passivo dos outros condomínios que ele não trabalhou comigo. Eu já vi ações nesse sentido. Eles sempre vão pedir. É lógico que quando a gente está defendendo os interesses do condomínio, a gente tenta limitar ao período que ele prestou o serviço no condomínio, né? Mas tem sempre essa briga no trabalhista, porque o salário ele é a subsistência da pessoa, né?
Então o juiz não quer saber muito de onde que vem o dinheiro, ele quer que o funcionário seja pago, né? E, infelizmente, para o condomínio é uma situação delicada, porque ele já pagou a prestação de serviço da terceirizada e pode pagar de novo o salário do funcionário, né? Então, por isso que tem que sempre pesquisar, de preferência ter um advogado que puxe toda a ficha da empresa terceirizada para ver que é uma empresa correta. Reclamação trabalhista sempre vai ter, porque vocês trabalham com muitos funcionários. Não chove, né? Não tem como. Mas saber se está procurando fazer acordo ou então se a contestação que a empresa está apresentando tem realmente um fundamento ou está só enrolando. Eu acho que também, não sei, posso estar numa viagem grandona aqui, né? Mas a gente vê muitas empresas que já vêm puxando a questão da certidão, né? Por exemplo, a certidão federal, né? Você puxa lá, muitas empresas estão na situação positiva com efeito negativo. Ok, parcelou, ok, tá tudo certinho. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado de quanto tempo isso vem acontecendo, né? Eu acho que isso, o síndico ele tem a obrigação de estudar isso também, né? Porque quando uma empresa ela vem se estendendo há muitos anos nessa situação, significa que ela já está numa situação um pouco complicada. Porque, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errada, a certidão federal, ela impacta na questão do INSS, FGTS, né? Que é a questão que a gente está falando agora, né? Trabalhista. Então, a gente vê muitas pessoas aí já estendendo isso ao longo do tempo e eu gostaria de saber como que vocês conseguem, como que vocês visualizam isso, né? Por exemplo, quando o cliente pede, doutora, analisa para mim a documentação da empresa X, né? Como que é feita essa análise? Qual que é o seu ponto de vista, né? O ponto de vista de vocês em relação a isso? Na verdade é assim, ó. Quando o condomínio fala para mim, vou terceirizar, primeira orientação, contrate uma empresa que tem lastro. Porque você vai ser responsabilizado caso a empresa não cumpra com suas obrigações. E o síndico muitas vezes não sabe isso. Ele fala, não, mas eu vou contratar a empresa, o problema vai ser dela. Então, primeiro você tem que explicar a aulinha, primeiro dia de aula, você é responsável, subsidiário. Então, contrate uma empresa que tem lastro. Aí ele vai trazer para a gente a documentação das empresas que estão concorrendo. Então, sim, tem que puxar todas as certidões. E aí, como o Guilherme falou, reclamação trabalhista às vezes vai ter, mas a gente tem que dar uma olhada no que tem dentro dessas reclamações trabalhistas, né? E as certidões. Certidão positiva com efeito de negativa pode ser só aquela empresa que está esticando o chiclete. Então, ela está jogando para frente débitos previdenciários que são, na minha opinião, os mais importantes, que é o INSS Fundo de Garantia, né, assim, em relação ao funcionário. Ela está jogando para frente para poder conseguir tirar aquela certidão, para poder concorrer no seu condomínio. Então, não, a gente tem que puxar a origem daquele débito para saber se é uma coisa pontual ou se é só uma certidão para inglês ver. Sim, né? exceção pontual, ok, aceitável. Né? Por isso, é exatamente o que você disse, a gente tem que puxar. Então, espera aí, se você tem uma certidão positiva com efeito de negativa, eu quero saber por quê. Perfeito. Né? E aí, a partir daí, a gente faz a seleção das empresas. E uma coisa muito importante que a gente coloca, pelo menos eu oriento a colocar nos contratos, é que a empresa tem que fornecer mensalmente, junto com a fatura, o recolhimento, as guias de recolhimento do Fundo de Garantia, do INSS, dos funcionários, para minimamente garantir para o condomínio. A gente sabe que não dá para ter certeza absoluta que está tudo recolhido ali dentro, porque Fundo de Garantia tem a folha da empresa inteira, o RE e tal. Mas assim, ajuda a fiscalizar o trabalho da empresa de terceirização. Bom, aí eu vou fazer uma propaganda, né? A CGTEC, ela manda tudo individualizado de todos os funcionários. Impressionante. Tá, fico impressionada. É verdade. Eu fico. São poucas empresas que trabalham nesse formato. Se eu copiar, dá para contar no dedo, né? Eu, particularmente, não conheço nenhuma outra que faz isso, né? A quantidade de clientes hoje que a CGTEC tem e ter esse cuidado, né, de cada cliente você mandar o extrato individualizado é um grande diferencial. Eu vou te ajudar na propaganda, porque agora até eu fiquei impressionada. Eu nunca vi mandar individualizado. Eu acho extremamente... Doutora. Porque aí, para o síndico que está assistindo a gente, para ele entender, se vai tudo somado, a gente não tem como saber se o fundo de garantia dos funcionários que estão alocados no meu condomínio, no condomínio dele, foi recolhido, né? Eu já tive casos de empresas que recolhiam 0,5 centavos, né, para só constar a quantidade de funcionários no RE,
para ele justificar o recolhimento. Assim, na verdade, o funcionário não estava recebendo o fundo de garantia. Então, se vocês fazem isso, sensacional, parabéns. Sim, fazemos, né? E a gente sabe que é um trabalho muito difícil, minucioso. Né? Minucioso. Então, você manda lá toda a parte de documentação, você manda toda a parte de guia de recolhimento, todo o histórico de folha de pagamento, né? E o que a gente sempre fala, né? Que a cereja do bolo, que é o mais importante, é mostrar para o seu cliente que você está fazendo pagamento, né? Sim. Do fundo de garantia do funcionário, justamente para minimizar a questão de um processo trabalhista. Legal, né? legal. A doutora comentou, inclusive, do contrato, é uma coisa que as terceirizadas nos odeiam no escritório. Sério? Que a gente tem um rol de itens, um rol ainda exemplificativo, ou seja, ele poderia ser aumentado, que toda análise de contrato que a gente faz de terceirizada, a gente pede para eles colocarem lá, sob pena de que, se não apresentar qualquer um desses documentos ou tiver alguma inconsistência, o condomínio está autorizado a suspender o pagamento sem qualquer acréscimo legal, até que seja apresentado. E a gente também coloca isso em contrato. Uhum. E a gente a minha obrigação é de apresentar a minha documentação. Nossa, justamente por conta disso, que as terceirizadas ou não gostam ou tem algo a esconder, sempre, né, de algum desses itens da lista. E daí o síndico ganha o direito de suspender o pagamento. Fala, ó, se tiver alguma coisa errada aqui, você não vai receber. E acaba forçando eles a fazerem tudo certinho. Então, se vocês já fazem isso de bom grado, é um sinal que não tem nada para esconder, sinal que está tudo corretinho. Parabéns. Bom, obrigada e parabéns para vocês, porque eu vejo que é uma empresa séria, que está comprometida realmente com o cliente, né? E hoje eu até puxei esse assunto porque a gente fica na dúvida, muita gente desinformada aí no mercado, né? Fazendo horrores, né? E muitas vezes quando a gente vai em campo fazer um trabalho, mostrar a empresa, tem gente que até fala, sabe, nada a ver. E não é. A gente precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso, precisa. sabe? E assim, hoje o síndico, ele não está vendo a segurança. Eu falo na segurança não é só questão de mão de obra, não é isso não. É segurança mesmo, fiscal, né? Tributária, né? Ele tem que saber que aquilo ali pode impactar num processo pesado para ele, né? Mas, gente, eu queria estar aqui, a gente tinha até mais pautas aqui, né, em relação ao condôminos antissociais, mas eu acho que a gente pode guardar essa pauta para um próximo momento, né? E eu queria agradecer a presença da doutora Blanca, doutor Guilherme, doutor Marcel aqui. A casa está sempre aberta para vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui do podcast. Eu adorei. Muito bom. Eu vou abrir um espaço agora para vocês fazerem o merchan de vocês, né? Na verdade, quem quiser entrar em contato com vocês, qual o meio que eles podem acessar para isso? Doutor, Primeiras damas? Primeiras damas. Tá? Sempre. Primeiro as damas, sempre. Tá bom, imagina. Olha, eu que quero agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido produtivo. Espero que seja produtivo para quem vai assistir a gente, né? E aí, pessoal, quem quiser entrar em contato com a Advocacia Mendes, estamos lá, Instagram, advocacia.mendes, o site www.advocaciamendes.com.br. Entra lá que tem todos os nossos contatos, facinho para vocês acharem a gente, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigada. A gente vai colocar aqui os contatos também. Gostaria vou até passar a palavra depois para o Dr. Guilherme para fazer o link do nosso contato, mas eu queria deixar um recado aqui para o síndico ou presidente da associação no seguinte sentido. É muito comum, nós percebemos que quando o síndico entra na sua gestão, ele logicamente se veste de algum tipo de autoridade, porque ele ali é realmente a pessoa que deve resolver os problemas sob sua responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de dar uma dica. Se limite àquilo que é de conhecimento do síndico, para que você mesmo não corra o risco de sofrer qualquer problema judicial. No seguinte sentido, quando se fala do valor que se tem uma administradora, do valor que se tem uma prestadora de serviço, que leva com ênfase aqueles detalhes que foi colocado aqui, que é os compromissos sociais dos seus funcionários, que também é o jurídico, que também está nessa mesa, onde orienta o síndico, no momento de fazer uma contratação, por menos que seja, se vai limpar a caixa da água, isso tem que ser feito com detalhes. Tem os tais dos EPIs, tem outras situações que, se der problema dentro do seu condomínio, certamente você será responsável por ter contratado mal. Então, isso tudo é muito importante, embora todos nós sabemos que você, como síndico,
ou presidente de uma associação, você tem todos os apreços da coletividade para que se desenvolva um bom trabalho. Mas se limite e considere os profissionais que aqui estão nessa mesa, que nós estamos para servi-lo com a maior segurança. E, logicamente, toda segurança também tem um preço. E nós estamos também prontos para contribuir com esse preço para que a gente tenha juntos sucesso nessa nossa gestão, seja ela na parte de terceirização, seja na parte jurídica ou seja na parte da administração. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de vocês comigo nesse momento, principalmente aí a Thaís trazendo a pauta riquíssima para a gente falar nesse mercado imobiliário. Imagina, e um abraço a todos por estar aqui conosco. Guilherme. Dr. Guilherme. Queria agradecer ao nosso comercial Marcel, então ele que vai saber falar melhor essas coisas, né? Mas o nosso contato é Speed Grupo, tanto no Instagram quanto no site. Os telefones é 4527-3838. É um prazer servir vocês. Muito obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos a presença de todos vocês. E aí, gostaram? Comente, curte. E se tiver alguma dúvida, por favor, nos mande aí sua dúvida, a gente vai estar respondendo. E se tiver sugestões de pauta, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de vocês nesse vídeo e nos encontramos no próximo. Até mais! Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde portaria, controladores de acesso, vigia, ronda, segurança armada, portaria remota e soluções completas na área de facilities. Nossos profissionais são altamente treinados e dedicados a proteger o que é mais importante para você. Com bases localizadas em São José dos Campos, São Paulo, Alphaville, ABC, Jundiaí, Campinas e Indaiatuba, a CGTEC gerencia 450 condomínios e conta com uma força de trabalho de mais de 4.300 profissionais dedicados. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade social, implementando os 3 pilares do ASG, ambiental, social e governança. Buscamos constantemente parcerias que agreguem valor e contribuam para um futuro melhor. Na CGTEC, valorizamos as pessoas. Nossos clientes são a nossa prioridade e trabalhamos incansavelmente para construir relacionamentos de confiança e parceria. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.